Hebreus, capítulo 10, verso 19 ao verso 23. Diz assim: portanto, irmão, temos plena convicção para entrar no lugar santíssimo. Não. Portanto, irmão, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu e por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximamo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergido para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém? Nós, seres humanos, estávamos numa condição contrária. A Bíblia diz que Deus criou os céus, criou a terra, criou o homem e colocou o homem no jardim para que o homem governasse. E a Bíblia diz que na viração do dia, todos os dias, Deus vinha e se relacionava com o homem. Deus deu ordem para que o homem comesse de tudo, mas apenas Ele deu uma ordem: que ele não tocasse na árvore que estava no meio do jardim, que ela daria o conhecimento do bem e do mal. E o texto diz que o homem deu ouvido ao que a serpente falou, mas não deu ouvido ao que Deus falou. E o homem peca. E a partir dali, todos se tornaram pecadores, todos se tornaram distantes de Deus, todos estavam agora longe de Deus. E a ira de Deus agora estava sobre todos. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado. O pecado em nós é como um vírus. A gente nasce, a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, e o pecado em nós vai se desenvolvendo também. Mas no mesmo contexto, o próprio Deus faz uma promessa: que da descendência da mulher viria um, e ele pisaria na cabeça da serpente, e ela feriria o seu calcanhar. E aí a narrativa continua. E aí Deus se apresenta a Moisés, a Abraão, se apresenta a Jacó, se apresenta aos patriarcas, chega Moisés, Davi, chega os profetas, tudo Deus usando para uma promessa: que da descendência da mulher viria um, e que ele pisaria na cabeça da serpente. Quando a gente chega na carta aos Hebreus, o autor escreve encorajando os irmãos, falando e exaltando de quem é Jesus. Ele mostra que Jesus é aquele que está sobre todas as coisas. Como a gente leu, Deus falava de várias maneiras por meio dos profetas. Mas o autor disse que nesses últimos dias Ele tem falado por meio do Filho. E Ele começa a apresentar Jesus, que Jesus é superior a tudo. Ele diz que Jesus é superior aos anjos. Ele vai dizer que Jesus é superior ao sábado. Ele vai dizer que Jesus é superior à lei, a Moisés. Jesus é superior. Quando chegamos no capítulo 10, no capítulo 9, ele começa a falar da questão sacrificial, do que foi que Deus fez agora, o que Deus fazia no Antigo Testamento, para que o povo agora que Ele tirou do Egito, que Ele chamou para ser seu povo, para andar com esse povo, e esse povo caminhava no deserto, a maneira de que agora esse povo ia se relacionar com esse Deus. E aí Ele estabelece o tabernáculo, Ele estabelece os sacrifícios, Ele estabelece a lei, tudo
meio de como esse Deus agora se relacionava, como esse povo se relacionava com esse Deus, a quem ele estava agora distante, estava longe, não tinha como se aproximar. Mas o próprio Deus desenvolveu meios para que o povo se relacionasse com ele. E aí o texto que nós lemos diz que, portanto, irmão, temos plena confiança para estar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho. Eu queria falar um pouco desta noite sobre que em Jesus é que nós temos um novo caminho de nós se achegarmos a Deus, de nós se relacionarmos com Deus. No Antigo Testamento, a maneira de como ele se relacionava com Deus, o povo pecava, eles pegavam um animal, sacrificavam esse animal, pegavam o seu sangue, aspergiam sobre aquela pessoa que estava oferecendo aquele animal, e o pecado dele era perdoado. Aquele pecado ali era perdoado. Quando ele pecava de novo, ele fazia o mesmo rito, a mesma coisa, repetia a mesma coisa. E quando chegava no final do ano, uma vez por ano, o sacerdote ele entrava no lugar santíssimo, aonde ele fazia primeiro um sacrifício por ele, e depois ele fazia um sacrifício por todo o povo, por toda a nação. E o autor dos Hebreus vai dizer que esse sacerdócio, aqui fazia esse sacrifício, ele primeiro faria por ele. Ele diz assim: no entanto, somente um sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Ele era o único representante diante de Deus, que ele ia lá, sacrificava esse animal, sacrificava por si primeiro, depois sacrificava pelo povo e se apresentava diante de Deus no lugar santíssimo, aonde ninguém poderia entrar, apenas o sacerdote tinha autorização de Deus para entrar, porque o povo pecava, o povo estava distante, porque o povo não conseguia ter ninguém para intermediar os seus pecados a não ser o sacerdote. Ele diz assim, indicando, no verso 9 ele diz: isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e o sacrifício oferecido não poderiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Ele sacrificava diante de Deus, Deus aceitava. O texto diz que esse aroma chegava como um aroma agradável diante de Deus, desse sacrifício. Só que quando o povo pecava, ele tinha que fazer de novo, ele tinha que repetir de novo. Então eles não conseguiam ter uma consciência limpa do pecado. Eles eram apenas uma purificação externa, não era uma purificação interna. E aí o texto continua e diz assim: orando, ora, se o sangue de bode e touro e as cinzas de um novilho espalhados sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificando a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. O autor dos Hebreus está dizendo que se pelo sangue de bode, pelo sangue de carneiro, pelo sangue dos animais, pelas cinzas, por todo esse ritual que eram feito, essas pessoas eram cerimonialmente purificadas, elas conseguiriam ter os seus pecados perdoados naquele momento. E agora ele vai fazer uma correlação com Cristo. Ele vai dizer que quanto mais o sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado, o sangue de Cristo agora não nos purifica mais exteriormente, como outrora no Antigo Testamento o sangue de animal purificava eles exteriormente. Agora nos purifica a nossa mente, purifica o nosso coração, a nossa consciência agora é purificada, e agora nós vivemos uma vida santa diante de Deus. O texto que nós lemos diz: portanto, os irmãos, temos plena convicção para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus,
Outrora era só o sacerdote que poderia entrar no lugar santíssimo. Os autores hebreus estão dizendo que, por meio agora de Jesus, Jesus é aquele que é o sacrifício perfeito. Jesus não precisa sacrificar toda vez que nós pecamos. Ele entrou de uma vez por toda diante de Deus, como um sacrifício vivo. E o véu se rasgou de cima a baixo. E agora nós podemos entrar nesse lugar santíssimo. Então ele diz, portanto, irmão, tendo a plena consciência para entrar no lugar santíssimo. Por meio de Jesus é que nós nos apresentamos a Jesus. Nós lemos no começo do culto que Deus falou de várias maneiras, mas agora nos últimos dias Ele tem falado por meio do seu Filho. Então é por meio de Cristo que nós chegamos a Deus. Cristo é um único caminho, novo e vivo caminho, a quem nós nos apresentamos diante de Jesus. Hoje nós não precisamos mais de um ritual. Nós abrimos, a nossa fé agora é o meio de que nós nos conectamos com Deus, por meio de Jesus. Agora nós podemos orar no carro, agora nós podemos orar em casa, agora nós podemos estar lavando louça, nós oramos, agora nós podemos ter lugar, orar em todo canto, porque agora nós podemos entrar na presença. Nós podemos entrar porque o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado foi que nos deu acesso. O sangue de Jesus é esse novo e vivo caminho a quem nós chegamos ao Deus vivo que outrora não podíamos nos achegar a Ele. Por isso, o autor diz, portanto, irmão, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Diante de Jesus agora não existe mais nenhuma barreira. A Bíblia vai dizer que o muro de inimizade ele foi quebrado, ele foi destruído. De dois povos, agora ele fez um povo. E esse povo, para viver em obediência a Ele, para viver em plena harmonia com Ele, assim como no princípio, assim como Adão ele se relacionava com Deus na viração do dia, Deus agora, por meio de Jesus, se relaciona com o seu povo, se relaciona com a igreja, porque Jesus é um novo e vivo caminho que nós se achegamos a Deus. Então, portanto, plena confiança de entrar no lugar santíssimo, porque é por meio do sangue que Ele abriu o véu, que isso é o seu corpo. Então, a morte de Jesus, ela não foi acidental. A morte de Jesus, ela não foi um acaso. A morte de Jesus foi o propósito de Deus para que o homem se achegasse a Ele. A morte de Jesus foi que derrotou a morte, derrotou o pecado, derrotou o diabo, derrotou todos os seus inimigos. Na morte de Jesus é que a gente teve acesso a Deus. O véu, o texto diz lá que o véu se rasgou de cima a baixo. O autor hebreu vai dizer que é Jesus crucificado na cruz, com o seu corpo cortado pelos pregos, com o seu lado ferido, ensanguentado. Esse era o véu que se rasgou para que nós tivéssemos acesso agora ao lugar santíssimo. Por isso, o autor chama essas pessoas para que eles tenham a plena confiança de se apresentar agora diante de Deus. E por meio de Jesus é que nós nos achegamos a Deus. Jesus conversando com a mulher samaritana, e aí ela disse assim, Senhor, o judeu disse que vai chegar o tempo que só vamos te adorar no monte, no templo, na verdade. E os outros diziam lá que eles só iam adorar no monte. Aí Jesus vai dizer assim, nem no lugar e nem no outro. Eles agora adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, a partir de Jesus agora, Jesus é esse que abre o caminho a Deus. Jesus é esse que abre o caminho para que nós nos relacionamos com Ele, para que nós nos apresentamos diante dEle. Assim como o Serginho leu aqui, que aquela mulher perdeu o seu filho, e esse próprio Deus, que por meio de Jesus, teve misericórdia e deu a vida novamente ao filho dessa viúva, para que ele pudesse manifestar o seu poder. Então Jesus, Ele é um novo e vivo caminho que nos leva ao Pai. Só por meio dele é que nós temos isso. A morte dele na cruz, o corpo dele rasgado na cruz pelos pregos,
é o véu que abriu a porta, porque outrora nós não podíamos entrar, outrora tinha que ser de ano a ano, tinha que ser um sacerdócio, ele tinha que se banhar, ele tinha que se purificar, ele tinha que trocar suas vestes, ele tinha que vestir toda aquela ornamentação toda, e sacrificava diante de Deus para si primeiro, e depois sacrificava para o povo. Mas agora, através de Cristo Jesus, que o autor Hebreu está dizendo, que o seu corpo foi rasgado na cruz, ele abriu um novo e vivo caminho, para que agora nós chegamos a Deus e podemos nos apresentar diante dele sem culpa. Amém? Amém. Ele diz assim: onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício. Por ele fez de uma vez por todas. Pois temos uma grande sacerdócio sobre a casa de Deus, sendo assim, aproximamos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Não temos, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como nós nos achegarmos a Deus, não tem como nós entrar nesse novo e vivo caminho, se não for mediante a fé. Que nós temos a fé neles, olhamos para Ele, para o autor e consumador da nossa fé. Todas as pessoas, a gente vê aquele relato daqueles dois ladrões na cruz, quando Jesus está lá crucificado, um começa a hostilizar Jesus, ele começa a falar, ele começa a zombar de Cristo, mas o outro olha e diz assim: esse homem nada fez. Ele disse: quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Todas aquelas pessoas que colocaram sua fé em Jesus, todas aquelas pessoas que reconheceram o seu senhorio, eles provaram da graça e da bondade de Deus. Eles provaram disso. Por isso que o autor diz: sendo assim, nós temos que nos aproximarmos a Deus com o nosso coração sincero e com plena convicção de fé. Agora nós entramos diante de Deus por esse novo e vivo caminho que é Cristo. E agora, depois que nós entramos, nós se apresentamos diante dele, nós nos aproximamos diante dele. Mas nós temos uma convicção de fé, porque agora o caminho foi aberto, porque agora nós temos acesso. Por isso nós precisamos dessa fé para chegar até Cristo, até o Pai. E que, sendo assim, nós temos que nos aproximar diante de Deus. O acesso já foi nos dado, o caminho já foi aberto, mas agora nós temos que acreditar, nós temos que confiar. Nós não devemos mais endurecer o nosso coração. O apóstolo Paulo diz assim, que aquilo que eles ouviram, que aquilo que eles receberam, que nisso eles tinham que ser edificados, nisso eles tinham que ser fortalecidos, e nisso eles tinham que se manter firmes. Hoje não é diferente em nosso meio. Às vezes a gente ouve o Evangelho, mas a gente quer ouvir alguma outra coisinha. A gente ouve falar de Cristo, mas a gente acha que só Cristo não é suficiente, a gente precisa de alguma outra coisa. O autor Hebreu está dizendo que nós nos aproximamos desse Deus, nós temos que ter a plena convicção de fé quando nós nos aproximamos diante dele, porque agora nós temos um novo e vivo caminho a quem nos leva até ele. Jesus disse que ele é o caminho, Jesus disse que ele é a verdade, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ele é o nosso mediador. Outrora eles precisavam de um sacerdote, eles precisavam de matar um animal, eles precisavam de fazer todo aquele rito ali. Mas agora em Cristo Jesus nós precisamos apenas crer. Agora em Cristo Jesus nós precisamos apenas olhar para Ele e crer nele, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e nós nos achegamos ao Pai com plena convicção de fé, de que Ele é o nosso mediador e que nos leva até Deus. Por isso nós precisamos cada dia nos achegarmos a Ele. Por isso que nós precisamos ter uma consciência, que nós temos agora, a nossa consciência tem que ser de que Cristo é o nosso caminho, que Cristo é o que nos leva a Jesus, nos leva a Deus. Porque o sacrifício que eram feitos, esse sacrifício apenas purificava exteriormente, não purificava a consciência, não purificava o coração. Mas quando Cristo faz o seu sacrifício na cruz, quando Ele morre na cruz, quando o seu sangue é derramado, e quando Ele diz assim, que está tudo consumado, tudo está completo, tudo está feito, o texto diz que o véu se rasgou de cima a baixo, e agora nós temos acesso ao Pai.
Nós não precisamos mais sacrificar nada. Nós precisamos apenas agora confiar. Nós precisamos apenas agora crer. Nós precisamos apenas agora ter o nosso coração inclinado. Nós precisamos agora nos apresentar diante de Deus com essa plena convicção de que Jesus é um novo e vivo caminho que Deus proporcionou para aqueles que crêem nele. Amém? E tendo os corações aspergidos para a purificação da consciência da culpa, e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apegamos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Depois que nós recebemos a fé em Jesus, nós somos chamados a viver um novo caminho. Nós somos chamados a andar num caminho. Nós somos chamados a viver uma vida digna, a qual Ele já proporcionou para nós. Nós agora somos purificados. Nós agora temos a nossa esperança em Jesus. Nós agora temos um novo caminho. Nós podemos nos apresentar diante de Deus sem nenhuma culpa, sem nenhuma mancha, sem nenhum sacrifício, porque o sacrifício foi feito por meio dele. E por isso agora nós precisamos ter a esperança para que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Nós temos que nos manter firmes naquilo que a gente tem ouvido, naquilo que a gente crê. Por isso nós temos que nos manter firmes. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação ela não vem pela perseverança. A salvação vem quando nós cremos em Jesus. Ela é um ato soberano de Deus em nossas vidas. Mas quando nós cremos agora, nós somos chamados a um novo e vivo caminho. Nós somos chamados a um desafio. Nós somos chamados a andar naquilo que Ele propôs. A Bíblia diz que aquele que quer seguir a Jesus tem que tomar a sua cruz, negar a si mesmo para poder seguir o caminho a que Ele estabeleceu agora. Então aquele que perseverar nesse caminho até o dia, ele será salvo. Porque em Cristo Jesus é que nós obtivemos a nossa salvação. Por isso nós não precisamos mais de nenhuma interferência. Nós não precisamos mais de nada, a não ser apenas a suficiência de Jesus, de que Ele é o nosso único caminho que nos leva a Deus. É o único com quem nós nos relacionamos, é com Jesus. A quem nós devemos confiar em Jesus, a quem nós devemos entregar a nossa vida a Jesus. De que maneira nós agradamos ao Pai é por meio de Jesus. De que maneira o Pai fala conosco é por meio de Jesus. Tudo agora é por meio dele, tudo agora é para ele, porque todas as coisas foram feitas para ele. O texto diz que todas as coisas por intermédio de quem fez o universo foi feito por meio dele. Nós nos achegamos a Cristo por meio dele. Nós saímos das trevas e fomos transportados para a luz por meio dele. Nossos pecados foram toda a dívida, todo o pecado, tudo aquilo que a gente tinha foi deixado naquela cruz por meio dele. Tudo é para ele, todas as coisas. Ele é o herdeiro de todas as coisas e ele é o esplendor da glória de Deus. É por meio de Jesus é que nós temos uma relação com Deus. Nós não nos relacionamos com Deus se não for por meio de Cristo. Ele é a expressão exata de Deus. Jesus é a manifestação do Deus vivo. Ele é que, por meio dele, é que aquela viúva recebe o seu filho novamente, ressuscitado. É por meio dele que Lázaro, depois de 3 dias, depois de 4 dias morto, é que sai daquela tumba. É por meio dele, é que aquela mulher do fluxo de sangue, quando toca nele, ela é curada. É por meio dele é que aquele leproso, ele é curado. É por meio dele que a filha de Jairo é ressuscitada. E é por meio dele que nós nos achegamos a Deus. Ele é a expressão exata. Ninguém poderia tocar em Deus. Ninguém poderia se achegar a Deus. Deus disse que aquele que veria a sua face, esse morreria. Mas agora, por meio de Jesus, nós podemos ver a Deus. Ele é o meio a quem nos leva ao Pai. Glória a Deus. Ele é o esplendor da glória. Ele é a expressão exata do seu ser. Depois que ele faz o sacrifício, depois que ele é morto, depois que ele ressuscita, a Bíblia diz que ele ainda passa 45 dias com os discípulos. E aí ele é levado ao céu. E
se assenta à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto ao nome que herdou é superior ao deles. Então esse Jesus a quem nós servimos, a quem a nossa vida pertence, ele é o próprio Deus. É por meio dele é que tudo subsiste, por meio dele é que tudo acontece, por meio dele que nós nos achegamos, por meio deles é que nós receberemos o Espírito. Nós somos escolhidos antes da fundação do mundo para ter santo e ser repreensível. Nossos pecados foram perdoados, nossa escrita de dívida foi cravada na cruz. Quando nós recebemos, nós somos adotados como filho, e quando nós recebemos o Evangelho e cremos nele, a Bíblia diz que nós recebemos o Espírito, que é a garantia de que nós pertencemos a esse Deus, é a garantia de que nós pertencemos agora a esse Deus que chamou o seu povo, que ele vem escolhendo o seu povo, vem chamando gente, para que essas pessoas agora vivem em obediência a Jesus Cristo. Então, que o Senhor Jesus traz clareza ao nosso coração, para que a gente entenda que tudo agora é por meio dele. Nós podemos agora nos achegar ao Pai, nós podemos agora nos achegar a Ele, por meio de Jesus Cristo. Jesus é o único caminho, Jesus é o único que nos leva a Ele. Por isso nós rendemos a nossa vida. Paulo diz: aquilo que vocês ouviram, aquilo que vocês receberam, nisso vocês se mantêm firmes. Nisso nós temos que nos manter, nisso nós temos que caminhar naquilo que nós recebemos. Por isso agora, não tenhamos mais agora vergonha de se achegar diante de Deus, porque Deus agora nos recebe por causa do seu Filho, porque agora Ele é um novo e vivo caminho que nos leva até o Pai. Que nessa noite a gente entenda isso, essa palavra fique no nosso coração, que a gente compreenda que é por meio de Jesus que todas as coisas acontecem e nos leva até ao Pai. Queria chamar os irmãos para a gente ficar de pé, para a gente orar ao Senhor. Que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Quírio, Ele é o nosso Senhor. E por isso nós devemos toda a honra, devemos toda graça a Ele, porque Ele é bondoso, Ele é maravilhoso. E por isso eu queria que você curvasse a sua cabeça, levasse o seu coração diante de Deus. Não existe agora mais nenhuma barreira, não existe mais nada agora. Tudo agora, o acesso agora está livre. Nós podemos nos achegar a Ele, nós podemos tocar direto dEle, porque Jesus agora nos proporcionou isso. E por isso nós levantamos um clamor ao Senhor. Nós oramos pela nossa igreja, oramos pela vida dos nossos irmãos, oramos pela vida daquelas pessoas que ainda vão vir, que ainda vão ser alcançadas, que ainda vão crer, que ainda vão ser alcançadas e entrar nesse novo caminho para chegar diante de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Tu és o Criador dos céus e da terra. Todas as coisas foram feitas por Ti. Sem Ti nada do que se fez pode ser feito, porque Tu és o primogênito dentre os mortos. Senhor, Tu és o princípio, Tu és o começo, Tu és o fim, Tu és o alfa, Tu és o ômega. Em Ti, Senhor, todas as coisas subsistem. Agora, por meio de Ti, nós podemos nos achegar a Deus. Por meio de Ti, nós podemos entrar na presença de Deus. Por meio de Ti, agora as nossas orações elas são ouvidas. Por meio de Ti, agora, Senhor, os nossos clamores são ouvidos. Por meio de Ti, agora a misericórdia de Deus chegou até nós. A bondade de Deus chegou até nós. O reino de Deus chegou até nós. O perdão chegou até nós. A salvação chegou até nós. Tudo é por meio de Ti. Que o Senhor nos ajude, abrindo o nosso coração, abrindo o nosso entendimento, tendo clareza, tendo nitidez. E que o Senhor nos leve a cada dia mais ter afeição por Ti. Que o Espírito Santo nos convença. Que o Espírito Santo nos leve a essa compreensão. Que Jesus, que a gente venha ter fascínio por Jesus. Que Jesus seja o centro da nossa vida. Que Jesus seja o nosso tesouro. Eles perguntaram para João Batista quem era ele. Se ele era o Messias, se ele era o Cristo. Ele disse que não. Ele era apenas uma voz que clamava no deserto. Mas que viria um que era mais poderoso do que ele. Que ele não era digno nem de desatar a sua sandália. Aleluia. Que esse Jesus esteja a cada dia no nosso coração. Que esse Jesus esteja a cada dia presente no meio de nós. Que apenas não sejam apenas frequentadores de culto,
seja apenas ritualistas, mas que a gente seja pessoas apaixonadas por Jesus, porque o véu se rasgou, porque o acesso agora foi dado, porque agora nós podemos nos achegar com plena convicção diante dele, porque agora nós podemos nos aproximar diante dele, porque em Cristo Jesus todas essas coisas foi possível. Aleluias. Ah, Senhor, manifesta a tua presença no meio de nós. Manifesta a tua presença no meio dos meus irmãos. Que os meus irmãos venham a ter experiência contigo. Que eles venham ter afeição por ti. Que o coração deles venha queimar por ti. Que eles venham a cada dia mais falar de ti. Que eles não consigam suportar isso que está dentro deles. E eles começam a falar a outros. E eles começam a proclamar a outros. E eles querem levar isso a outro. Assim como chegou a nós. Ah, Senhor, eu oro para que o Evangelho cresça no coração de cada um de nós. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho crescia no coração, no meio deles, isso ia se multiplicando. Senhor, que isso se multiplica no meio de nós, no meio do teu povo. Ah, não queremos ser melhor do que ninguém, não queremos ser exclusividade, mas nós queremos ser pessoas que amam a Jesus, pessoas que são discípulos de Jesus, pessoas que olham para o outro e se compadecem, pessoas que têm um coração inclinado para Cristo e que só se compadecem do seu próximo, daquele que está distante, daquele que está perdido, daquele que está longe, porque em Cristo Jesus agora nós podemos orar ao Pai, nós podemos chegar ao Pai e pedir a Ele que Ele manifeste o seu Espírito no meio do teu povo e que agora o seu povo se renda a cada dia diante de ti. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor manifeste da tua graça, manifeste do teu poder. Deus, a igreja Aliança em Cristo, Senhor, ela desenvolva, ela cresça, que mais pessoas apaixonadas por Jesus se acheguem, que mais pessoas com o coração inclinado para Jesus se acheguem, com mais pessoas querendo conhecer Jesus se acheguem, com mais pessoas querendo andar com Cristo se acheguem, com mais pessoas querendo ter um coração inclinado, ser devoto a Jesus, se achegue. Nós não podemos fazer isso, nenhum de nós pode fazer isso, mas o Espírito Santo de Deus pode fazer isso no nosso meio. Nós queremos fazer como o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, apresentaram-se diante dos apóstolos e eles relataram tudo que o Deus tinha feito através dele. Então nós queremos que o Senhor age através de nós. Ah, Senhor, manifeste da tua graça, manifeste do teu favor no nosso meio, manifeste o teu Espírito, Senhor. Aquele que está frio, que ele tem o coração aquecido, aquele que está distante, ele se achegue, aquele, Senhor, que está indiferente, que ele tenha afeição por Jesus, aquele, Senhor, que está frio, que ele venha ter o seu coração incendiado, aquele, Senhor, que está sedento, que está com sede, que o Senhor possa vir saciar cada dia mais. Ó Deus, nós queremos ver a tua manifestação no meio do teu povo, nós queremos ver o teu agir no meio do teu povo, nós queremos ver essa manifestação. Aleluia. Ah, Senhor.